Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira. É o Agrodebate que já está no ar para você que nos acompanha através do canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agronegócio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos aos destaques do programa de hoje. A gente fala sobre chuva. Já tem produtor esperançoso. Há poucos dias atrás nós falávamos da esperança de chegada de chuva na região que mais produz no Brasil, que é a região centro-oeste. Produtores mato-grossenses e goianos estão ansiosos pela chuva. Mas o que é que vem por aí? Por enquanto já tem aí cidades registrando chuva, mas por enquanto o volume ainda é pouco e a umidade do solo só deve se consolidar a partir de outubro. Vamos falar um pouco sobre essa gestão de qualidade do solo para a gente poder entender o que é que vem por aí, expectativa também para a safra. E também, agora também nos destaques do programa de hoje, a gente vai falar sobre o milho a céu aberto no estado de Mato Grosso, já que o estado ele tem estrutura para estocar menos da metade do que ele produz. E a gente já falou muito sobre armazenagem por aqui e agora a gente fala mais uma vez, mas para deixar claro, neste momento onde o produtor precisa e que começa o período de chuva, como que a armazenagem vai fazer uma grande diferença na estocagem do milho, já. No programa de hoje também a gente fala da integração, da inteligência artificial, que tem melhorado a vida de todo mundo, não é diferente na vida do produtor rural. Uma nova ferramenta garante o uso de WhatsApp e outra, você mandou áudio aqui com informações, com dados que serão atualizados em um software de inteligência artificial, gerando número, garantindo a gestão da sua fazenda todinha, só mandando áudios. Bom demais, né? Já a gente fala sobre isso e também China e Estados Unidos retomam negociações comerciais. Será que isso representa até um problema para o Brasil, já que o Brasil estava sendo beneficiado por conta aí dessa guerra tarifária entre China e Estados Unidos, já que a China decidiu direcionar suas compras com a soja brasileira. E agora, negociações acontecendo hoje, inclusive, foi o segundo dia de negociações entre os dois países. O que a gente deve esperar, hein? Já a gente fala sobre isso. Seu Bianco, seja muito bem-vindo. Hoje somos nós dois aqui. Tem muita coisa interessante para a gente analisar no programa de hoje. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Muito boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem e produtor rural aguardando as chuvas. Chuvas se iniciaram nesses dias, principalmente no centro-oeste. Já está no centro-oeste liberado o plantio, né? Então, por causa do vazio sanitário, o produtor aí esperando isso, já para se fazer a nova safra. Produtor também, como você relatou, inteligência artificial. Vamos ver se a gente entende um pouco, ver se isso morde o que é que acontece nessa inteligência artificial. São dois fatores novos, né? Plantio chegando, inteligência artificial, e um problema super antigo que é a armazenagem. Esse país nosso é uma brincadeira mesmo. Nós temos e perdemos muito por falta de armazém. Mas vamos conversar então. Então vamos debater o agronegócio, né? Bom, seu Bianco, no nosso primeiro assunto de hoje, a gente começa falando, claro, da expectativa de chuva, né? A gente vinha falando, a gente já falou nesse mês aqui no Agrodebate, a gente já havia falado sobre expectativa. Nós já estamos, portanto, hoje dia 15, na metade do mês, e as chuvas estavam prometidas aí para esse período, da metade do mês para frente, né? Nessa segunda quinzena de setembro. E, de fato, a chuva está chegando na região centro-oeste, mas isso ainda não é suficiente, né? Uma chuva, agora eu já vou... Também não é bem assim. O produtor ele precisa garantir
um nível de umidade do solo, né, que deve se consolidar aí com mais chuvas. Uma chuva, para aquele solo que não recebe uma chuva há meses, ela não vai garantir uma boa produtividade. Só ela, isolada, ela não vai garantir uma boa produtividade. Então, o produtor ele precisa ser certeiro aí no momento da escolha. E aí a promessa, né, depende, claro que depende da região, onde vai chover. Algumas cidades mato-grossenses registraram chuva nesse final de semana, alguns índices mais altos, outros índices mais baixos, mas é desse momento para frente que a gente está dando a largada de fato, né, seu Bianco, para essa safra 25-26 da soja. Exatamente, José. Iniciou-se as chuvas, teoricamente, nesse final de semana, principalmente nos municípios mato-grossenses. Porém, como você bem falou, uma chuva não é suficiente para que tenha umidade do solo para o nascimento desses grãos. E também essas primeiras chuvas agora, elas não são permanentes. Então, foram dadas a largada das chuvas agora, e o Centro-Oeste ele é bem assim. Conforme com o passar dos dias, essas chuvas serão crescentes. A cada dia que passar, vamos dizer lá por outubro, choverão bem mais milímetros. E isso facilita muito aí para o plantio. Muita gente também não gosta de plantar agora, na primeira semana, vamos dizer, em 15 de setembro. Por quê? A maioria do pessoal planta uma soja precoce. Essa soja ela estaria pronta para colher aí até 100 dias aí no Natal. E aí também ainda é um pouco cedo demais para o plantio do milho também, para a safrinha do milho, né? Então, e se corre muito risco agora, se você plantar agora, esse grão nascer e ficar aí 10, 15 dias sem chuva, automaticamente terão muitas áreas que haverá necessidade de replantio. Então, com maior segurança, será ali, já no começo de outubro, no mês de outubro, seria o ideal, e é o que o produtor, principalmente de municípios mato-grossenses, ou mais ao norte do Mato Grosso, tem isso como ideal. Vale lembrar que a gente está no momento que acabou de ser liberado, né, ali no dia 7 de setembro, né, que foi liberado o plantio pós o período de vazio sanitário da soja, né? E as condições, elas são ideais. Vamos pegar exemplo, o estado que está liberado, por enquanto, uma parte de Mato Grosso e do Rio Grande e do Paraná. Considerando esses dois estados, Mato Grosso e Paraná, o Paraná é o que tem aí, por enquanto, esses níveis ideais de chuva, porque por lá está chovendo. Agora, Mato Grosso ainda não. Falando de vazio da soja, não adianta esperar a passagem, já falou sobre isso também. O que a gente tem que fazer é esperar a chuva, esperar São Pedro nos abençoar. Exato, José. E o estado do Paraná ele é diferente do estado do Mato Grosso em chuvas, né? O estado do Mato Grosso tem essas chuvas bem definidas em determinados períodos. Mato Grosso, por exemplo, fica aí seus 90, 100, 120 dias sem chover. O estado do Paraná ele vai chovendo um pouquinho, sempre nos meses de inverno mesmo chove. Então, a umidade do terreno lá no estado do Paraná, ela já com uma chuva, ela já estaria pronta para se plantar. Enquanto que no Mato Grosso, não ainda, por quê? O solo está muito seco. Tem que ter no mínimo em 50 milímetros de chuva, seja em 2, 3 chuvas, para que já tenha umidade no solo. Tá? Eu gostaria também de te falar, Jossan, sobre o vazio sanitário. Muita gente não sabe o que é o vazio sanitário ou também não acompanha o que é o vazio sanitário. O vazio sanitário é uma proibição por 90 dias de você não poder plantar soja, nem deixar sojas guachas, que a gente fala, aquelas sojas que nascem, nem um pé de soja, você não poderia plantar nem em pivôs irrigados, nem coisa. E por que é que existe isso? Porque existe doenças
Existem muitas doenças que transmitem essa soja, nessas folhas da soja, principalmente, agora me falha a memória da doença que tem, mas existe muita doença. Então, se você passar esses 90 dias sem que você tenha nenhum plantio de soja, automaticamente você interrompe o ciclo dessas doenças. Então, dessa maneira, é a maneira mais simples e mais barata de você não ter essa sequência de doenças, principalmente na soja. Outro assunto importante que a gente também já falou por aqui é a provável volta do Laninha, né? Nesse período. Tem produtor no Rio Grande do Sul que está preocupado. Para o produtor lá da região sul, é um problema, né? Porque ou é excesso de chuva ou é seca extrema, né? Nesse caso, a expectativa, né, para o estado de Mato Grosso é de chuvas irregulares, com excesso em alguns períodos e estiagem em outros. O que pode reduzir, né, o potencial produtivo da soja. O que ela precisa, a planta precisa, ação de água regular, né? Agora, não tem como a gente conversar e assinar um contrato com São Pedro e falar assim, vai chover tal dia, porque eu preciso disso. E para um produtor vai ser de um jeito, porque ele plantou ali, e outro vai ser de outro, enfim. Então não tem uma receita correta. Mas a gente já pode pensar numa projeção, que a gente já falou também de números, seu Bianco, de um aumento de área baixo e aumento de produção. Com essa informação aí de chuvas irregulares, né, que quem falou isso inclusive foi o Lucas Costa Berber, que é presidente da ProSoja Mato Grosso, isso causa até um medo, né, de saber assim o que vai acontecer, será que veio uma super safra aí, o que a gente deve esperar para essa safra 25-26? O efeito La Niña, né, Jussan, ele iria chover mais no Rio Grande do Sul, chover mais no Centro-Oeste e menos no Rio Grande do Sul. Teria uma probabilidade maior de seca, né? Então, vamos esperar que isso não aconteça, porque os excessos não são bons, nem chuva demais, nem sol demais. Então, dessa maneira, vamos tentar e torcer para que sejam menos prejudiciais. Eu lembrei o nome, principalmente da doença das folhas da soja, que é a ferrugem asiática. Então, essa ferrugem ela seria interrompida com esse ciclo de que você não tem essas folhas, que ela não se prolonga, essa ferrugem aviária, asiática, não aviária. Vamos lá então, a previsão, segundo o meteorologista Celso Oliveira, aponta que as chuvas aí de forma muito irregular sobre o estado por pelo menos mais 7 dias, tá? E no início da segunda quinzena de setembro, aí, né, esses primeiros dias, a precipitação será mais intensa sobre Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, além de Campo Novo do Parecis, Sapezal. E o plantio, né, segundo Oliveira, ele deve começar mais tímido, deve acelerar aí ao longo da BR-63, na última semana de setembro. Nas demais áreas, né, como no sul do estado, a chuva deve se consolidar na segunda semana de outubro. Então a gente está falando ali, né, da primeira quinzena de outubro ainda, mas são períodos diferentes e que a gente segue acompanhando. Vamos acompanhando então como é que anda esse plantio da safra 25-26 da soja. E aí, seu Bianco? Dentro da normalidade, Jussan, dentro da normalidade de chuva, sem El Niño e nem La Niña, o norte, principalmente do Mato Grosso, ele tende a chover assim, uns 10, 15 dias antes. E aí ele vem descendo. Essa chuva vem acompanhando. Pelo menos municípios como Alta Floresta, quase bem no sul do Pará, esses municípios, eles já têm chuvas quase regulares hoje, né? E aí vem descendo, vem Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, próprio Itapurá. Isso daqui vem a cada semana, assim, se consolidando mais as chuvas. Porém,
como eu falei no começo, eu particularmente faria o plantio simplesmente só na primeira quinzena de outubro, dependendo, logicamente, da quantia de milímetros que tenha chovido em cada uma das áreas, em cada uma das fazendas. Que Deus ilumine, então, os produtores rurais para essa próxima safra ser mais um sucesso. E a chuva que nós estamos falando, seu Bianco, nos leva ao nosso segundo assunto de hoje. O senhor já pode continuar comigo aqui, porque ela está gerando já, né, um problema que nós já conversávamos por aqui, que é o da armazenagem no Brasil inteiro. A gente sempre falou, né, que a armazenagem está em déficit em relação à produtividade que o país está conseguindo entregar. Então adianta, às vezes, por que a armazenagem ela se torna tão importante? Porque às vezes esses gargalos para a gente mandar, para o produtor mandar para alguns lugares, eles não estão sendo suficientes. Vou fazer o quê? Vou levar tudo para Porto? Às vezes as vendas elas não acontecem, né? Não é o suficiente. As operadoras, aí vamos pegar exemplo, quem que tem aí ADM, quem mais que tem aí? Bung, ADM, Amage. Bung, Amage, exatamente. Essas empresas aí, elas já estão com seus estoques também cheios. E aí o que é que você faz com o milho que acabou de ser colhido? Tem que deixar a céu aberto. E aí a chuva está chegando. Alerta de problema, seu Bianco. Justão, e vamos dizer, existe uma cadeia de problemas nisso daí. Por quê? A tecnologia veio para ajudar o produtor rural. Então, hoje temos máquinas muito mais eficientes e rápidas. Então, hoje se colhe toda a produção, principalmente do Mato Grosso, aí se colhe em 30 dias. Então, centralizou a produção. Qual é o outro problema? Centraliza o frete fica muito mais caro. Você levando esses produtos para o porto, igual você falou, o frete fica mais caro, existe mais caminhões nas estradas, os portos ficam cheios, não tem a agilidade e a rapidez para você poder despachar tão logo. Qual é a solução, então, para o produtor? Ele segurar estocado ou em silo bolsa na fazenda dele ou nos armazéns. Porém, aí muitos produtores capitalizados, eles estão tendo outro problema, que eles não venderam a soja em virtude de que a soja estava com preço baixo. Então ficaram dentro do seu silo, seu armazém, ficou guardada a soja para ver se ele pegava um preço melhor. Ele não vendeu a soja, mesmo que ele não precisasse vender. E daí, aonde é que ele guarda o milho? Daí também que o próprio silo, o mesmo silo da soja, é o mesmo silo do milho. Então ele não tinha lugar para guardar o seu milho. Usou-se plano B, que seria o silo bolsa. O silo bolsa é uma armazenagem também eficiente, porém por pouco tempo. Ou então outros produtores também deixaram a céu aberto, bem no lado do próprio armazém, né? Que ele passa na pré-limpeza e joga. Você vê se você entrar na internet aí, os telespectadores poderão ver aí silos e secadores ao lado do silo, aquele monte de milho, né? Principalmente no Mato Grosso. Por que eles armazenavam assim também? Porque no Mato Grosso não chovia, porém, não chove até 15 de setembro. Agora começam a vir as chuvas, aí não se pode deixar esse milho a céu aberto. Então agora, principalmente agora, a gente vê que há uma corrida para que se entregue esse milho, para que se venda esse milho, para que se transporte. Por quê? Porque vai se ter muito mais prejuízo se não tirar esse milho a céu aberto que está na fazenda do produtor. Em Brasnorte, segundo o site Agro Estadão, em Brasnorte, no Mato Grosso, cerca de 60 mil sacas de milho estavam expostas a céu aberto na última semana. Essa é uma estimativa de produtores rurais aí, né? Isso aí, na verdade, era em agosto ainda ali, né? No finalzinho de agosto. E esse volume de grãos aí ao ar livre, ele diminuiu, ele ia diminuindo conforme apurou, né, a reportagem,
com agricultores da região, né? Isso porque eles mesmos têm buscado saída, silo bolsa, dando aí uma solução temporária que permite estocar diretamente nas propriedades rurais. Mas fica de alerta aí, já que... E aquele assunto que a gente sempre falou, né? O investimento em armazenagem tem que ser feito, mas a gente já conversou bastante sobre isso, nosso telespectador já sabe, e essa é uma necessidade brasileira, o investimento ele tem que acontecer e o mais rápido possível, porque senão perdas vão acontecer. Principalmente no Mato Grosso, Centro-Oeste, com esse consumo de milho do etanol, vai ter que ter, porque não vai se exportar mais o milho. Dificilmente o produtor de Mato Grosso vai exportar o milho. Ele vai guardar para vender para as próprias indústrias de etanol de milho do próprio Mato Grosso. E para isso ele precisa o quê? Ter lugar para guardar. Então a armazenagem é um problema crítico no Brasil, e nós já cansamos até de falar, nos alertamos e falamos que o governo não dá incentivos, não vê o Brasil de 6 meses para frente, 1 ano para frente, ou 10 anos para frente. Imagina que 10 anos, quanta produção nós teremos? Um silo e um secador, ele leva 1 ano para ser construído. Então o governo tem que pensar um pouco mais na frente, tem que ter linha de crédito, para que esses produtores percam menos e consigam armazenar bem seu produto. Seu Bianco, daqui a pouco eu te chamo de volta. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai falar sobre integração, inteligência artificial e o WhatsApp. Já pensou? Você, produtor rural, pegar o seu celular e conforme você vai mandando os áudios para a inteligência artificial, isso vai alimentando um banco de dados e que vai te mostrar onde que você está errando, onde você precisa investir. Quando vence o seu insumo, é uma boa alternativa, né, que deve facilitar. A gente vai entender essa nova ferramenta já já. E ainda hoje a gente fala sobre China e Estados Unidos que retomam negociações comerciais. Perigo para o Brasil? A gente volta já. Agrodebate dessa segunda-feira, dia 15, está de volta. Obrigado a você que continua conosco, você que chega agora também, fica aí que tem muito debate para acontecer. E agora a gente fala de inteligência artificial, que é um assunto que a gente vem falando ultimamente. E assim, aonde você estiver no mundo inteiro, você vai ouvir de inteligência artificial. E aí vai depender do como você utiliza isso para saber o que vai também acontecer para a sua vida, que hoje tem gente ganhando muito dinheiro com inteligência artificial. No agronegócio também não é diferente, você evita perdas, inclusive, né? Já vou até chamar o seu Bianco aqui comigo, seu Bianco, porque já existem ferramentas e eu me lembro numa participação daquele cara conhecido aí por falar sobre o universo, né? O Sérgio, como é que é? O Sérgio, esqueci o sobrenome dele agora. E ele falando que a gente devia utilizar a inteligência artificial para otimizar a gestão das coisas, né? E para o agronegócio não é diferente. Então, essa inteligência artificial não é só para responder algumas perguntinhas bobas, né? Se a gente saber utilizar bem, pode até evitar perdas nas lavouras, por exemplo. Gestão, o produtor rural, principalmente o produtor rural, a maioria dos produtores rurais tem uma idade meio avançada. Então, a inteligência artificial é algo muito que o produtor rural acha assim muito difícil para ele, né? E essa mudança é muito rápida, é muito difícil e complicada. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais como que isso pode ter, como que essa inteligência artificial pode ajudar o produtor rural. O senhor falando aí da idade dos produtores, né? Esses que começaram, né? E hoje já estão aí nos seus 60, 70, 80 anos. Aí os filhos, eu vou pegar meu exemplo, nos 30 e pouco, você falou da velocidade com que as coisas estão andando, né?
eu já me sinto atrasado nos 30 e poucos anos, eu já me sinto para trás em assuntos aí que eu falo, nossa, não estou conseguindo acompanhar. É por isso que a gente tenta trazer aqui no programa, então, informações, né? A gente vai falar sobre inteligência artificial e o WhatsApp unidos para garantir aí mais eficiência na atualização dessas informações. Isso porque tem a Syngenta, ela já tem um aplicativo, né, o CropWise Balance, que é um software, né, de gestão, que você atualiza as informações lá, ele consegue gerar os dados para você não precisar esperar passar a safra para depois você saber os resultados, né? E agora a novidade é que o produtor, ele pode pegar o celular dele, abrir o WhatsApp, ele fazer um áudio aqui e pronto, não precisa esperar sair da lavoura, eu vou pegar o computador e vou atualizar os dados. Coisa fácil. Vamos conversar então com a Gisele Santos, que vai participar conosco, ela é Head Comercial da Syngenta Digital. Gisele, obrigado primeiramente por ter aceitado o nosso convite para a gente falar sobre um assunto que está evitando perdas de produtores rurais. Seja bem-vinda, boa noite. É isso aí, boa noite, Jossal, prazer é meu estar aqui. Essa pauta aí que tá tão na moda, né? E como diz o Bianco aí, tá na moda, mas ao mesmo tempo dá medo, né Bianco? Bem, mas antes de falar, eu falo aqui da Syngenta Digital. A Syngenta Digital é o braço de tecnologia da Syngenta. Eu acho que é legal a gente trazer um pouco de contexto de que a inteligência artificial ela já está inserida no nosso dia a dia já faz tempo. Eu vou falar assim, das nossas ferramentas, a gente tem uma plataforma chamada CropWise, que o Balance, que é essa ferramenta que a gente vai falar agora, faz parte dessa plataforma, mas é uma plataforma que já faz uso de inteligência artificial e a gente já entrega experiências usando inteligência artificial para os nossos agricultores. Eu vou falar que desde 2018, com uma funcionalidade que a gente faz contagem distante, ou contagem de grãos de uma espiga, ali já estava presente a inteligência artificial. Mas agora, neste momento, a gente já começa a ver a inteligência artificial mais próxima da gente, mais tangível, né? Onde a gente começa a interagir com ela, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. E Gisele, explica para a gente, então, como é que funciona. Porque vocês conseguiram unir inteligência artificial com o WhatsApp. Porque quem convive com o produtor sabe, a gente estava até falando antes de você entrar aqui, né? A gente estava conversando. O produtor, muitas vezes, e eu tenho visto isso, o produtor ou a pessoa que trabalha na fazenda, às vezes ela sai de casa muito cedo, acorda 3, 4 horas da manhã para logo ir para a lavoura e muitas das vezes vai voltar para casa 10 horas da noite, dorme, acorda, vai trabalhar. Então, isso otimiza a gestão do tempo também, né? Que enquanto eu estou na lavoura, eu posso fazer muito facilmente uma atualização via WhatsApp, gerando ainda um áudio, eu não preciso parar para escrever, então vocês estão facilitando e muito. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa ferramenta aí que beneficia o produtor rural. Maravilha. Até antes de falar como que ela funciona, eu acho que é legal a gente trazer pontos assim, que a gente escuta muito falar do agricultor, de que são muitas ferramentas digitais que o agricultor hoje faz uso e muitos dados são gerados e pouca informação é gerada, né? Então, muitas das vezes o agricultor não sabe o que faz com aqueles dados ali porque não gera informação nenhuma. Ou, muitas das vezes é aquele aplicativo, aquela ferramenta digital que o produtor precisa trabalhar para a ferramenta digital e não a ferramenta digital trabalhar para ele. E aí entra justamente essa funcionalidade, tá? Um dos propósitos principais dessa funcionalidade da nossa ferramenta de gestão, que é o CropWise Balance, é a gente dar protagonismo e mais força para o usuário. Porque de nada adianta a gente querer fazer gestão, mas a gente não ter as informações precisas, né? Então, a gente hoje costuma muito ver o agricultor ali no final da safra, como você mesmo disse, às vezes espera o final para fazer uma avaliação de resultado ali da sua safra e às vezes faz ali o resultado com uma média.
mas a gente vê ali, assim como está escrito aqui, no enunciado aqui da matéria, a gente inclusive conseguiu confirmar muitas das vezes uma perda de 30% desses custos que ficam perdidos ali por uma falta de gestão ou por uma visibilidade, uma falta de visibilidade daquela informação, que passa desapercebido por uma falta de lançamento. Hoje, onde que está o desafio? Exatamente como você disse, no lançamento. É tanta correria, o produtor, os funcionários ali da fazenda, é tanta operação, é tanta atividade que acontece ao mesmo tempo, que fica muito difícil ter a disciplina de fazer esse lançamento. Então, o que pensamos? Espera lá, a gente precisa focar a melhor experiência nesse usuário que vai lançar essa informação. Muitos dizem que gestão é coisa de escritório, mas na realidade não é. Gestão, ela está presente em toda a operação. Para isso, a gente optou por conhecendo mais a necessidade ali do usuário, daquele operador que vai fazer a aplicação, simplesmente abre o seu WhatsApp. Por que o WhatsApp? Hoje, quando a gente olha o uso de ferramentas digitais, é a ferramenta digital mais usada no nosso setor de agricultura, eu ouso dizer em todos os setores. Então, a gente realmente aproximou o uso dele diário ali da tecnologia, a nossa realidade, onde o operador abre o seu WhatsApp, envia uma mensagem para o nosso número, onde ele registra, né, simplesmente com o comando de voz, qual talhão que ele aplicou, qual o volume de aplicação daquele produto e o dia, e automaticamente a inteligência artificial vai ler esse áudio, vai transcrever em texto, vai fazer a tradução, vai interpretar a intenção daquele usuário e vai submeter para o programa, para o software, onde o software vai fazer a interpretação utilizando a inteligência artificial, qual produto é aquele, qual custo que o produtor teve, qual talhão é aquele, qual cultura e variedade está implantada naquele talhão, e diante disso, em tempo real, automaticamente o produtor vai ter a possibilidade de ir acompanhando o custo do seu talhão, que muitas das vezes o produtor tem aquela ilusão de que, nossa, esse talhão aqui produz demais, é o meu melhor talhão, mas às vezes ele não avalia a rentabilidade, que para ele produzir muito ele precisou custar muito, e às vezes o talhão dele valioso é outro talhão. E aí que a gente entra para ajudar a fazer com que ele escolha aí os melhores talhões e as melhores variedades, né? Interessante, seu Bianco. Para todas essas informações também, Gisele, a gente teria que ter um modelo de agricultura de precisão, porque eu preciso saber qual talhão, o que eu estaria usando lá, ou pelo menos anos anteriores produzir mais nesse talhão, ou menos, ou essas informações vocês teriam, qual a maneira que vocês teriam? E outra pergunta é se esse programa de vocês tem algum custo para o produtor. Tá, joia. Bom, falando da sua primeira pergunta, hoje não necessariamente você precisa estar fazendo uma agricultura de precisão para fazer o uso desse software, tá? Esse software, caso você, certamente, né, o produtor vai fazer alguma gestão, seja em um Excel, que seja em algum software ali regional, para fazer o controle de custos. Então, assim, essa ferramenta por si só tem o objetivo de ajudar o produtor a interpretar os seus custos versus a sua rentabilidade para fazer melhores escolhas e planejar cada vez melhor. Então, é para todo o perfil, tá? Para todo o público, tanto produtores que hoje já faz o uso de alguma agricultura de precisão ou não, tá? Falando em custos, sim, é uma ferramenta que tem um custo anual. Esse custo, ele varia de acordo com o módulo e a necessidade do agricultor. Então, a gente atende de uma forma bem personalizada de acordo com a necessidade do agricultor. Tá? Muito bem. Gisele, eu queria perguntar que tipo de dados que o aplicativo, o software, ele consegue alimentar? A gente está falando de insumos, a gente está falando do quê? Só para saber até onde a gente pode chegar com o software. Tudo? Muito boa essa pergunta, Jossá. Toda e qualquer
registro de todo e qualquer custo que o agricultor tenha na sua operação, ele pode registrar nesse aplicativo. Então, a gente tem cliente que registra o prego que colocou na cerca. Tem uma cliente que registra o gasto da caneta que coloca ali no brinco da vaca. E é uma ferramenta que pode gerir tanto grãos, né, qualquer cultura, quanto gado. É uma ferramenta que realmente dá uma liberdade muito grande para o agricultor fazer a gestão linha a linha, do detalhe, né? Que é no detalhe que o agricultor vai ganhar diante dessa agricultura que cada vez as rentabilidades estão cada vez menores, né? Então isso passa a ser uma necessidade. E aí que entra um número que está até no site de vocês, que fala aí de uma possibilidade de de evitar a perda de até 30%, né, na gestão, porque tem números que acabam despercebidos aí, você falando, né, a gente está falando de colocar tudo na ponta do lápis, né, o famoso ditado aí, vamos colocar tudo na ponta do lápis. Então, a gente está falando disso, né? Exatamente. Eu acho que assim, um outro número que eu acho que é legal a gente trazer foi uma pesquisa da Exalc, que a gente viu que produtores que investem e fazem o uso de soluções digitais têm uma rentabilidade de 23% maior do que dos que não usam. Isso é um dos indicadores que a gente percebe que quando a gente faz o uso de ferramentas digitais para fazer a gestão do nosso negócio e ter cada vez mais informações do detalhe, faz a diferença. Olha que curioso. Um dos nossos clientes, onde a gente estava fazendo uma avaliação, ajudando ele a implementar a tecnologia e ajudando a dimensionar as despesas, os custos dele, 13 milhões de reais, ele não tinha histórico de onde foi gasto aqueles insumos durante aquela safra. Olha só, 63% do custo da lavoura dele, ele não tinha noção onde que ele tinha gastado. E olha que oportunidade boa que a ferramenta traz, né? Uma ferramenta de gestão traz para o agricultor entender para onde que estão indo os recursos, né? E se ele está investindo no lugar certo. Muito bom. Seu Bianco? Em resumo, esse programa de vocês, isso aí se resume, vamos dizer, a organização, certo? Agora está vindo aí uma reforma tributária que vai ser muito difícil, principalmente no início, de se acompanhar isso. Nesse programa de vocês, tem alguma coisa sobre crédito de algum imposto de uma nota fiscal, né? Tem alguma coisa nessa tributação também ou não? Não, essa parte a gente não entra, tá? Na parte de tributação. Hoje, onde que a gente consegue ajudar o agricultor é no imposto de renda. Então, a gente consegue trazer um relatório que facilita o imposto de renda do agricultor. Então, a gente já traz pronto para o agricultor, tá? Mas nessa parte de tributação fiscal, o sistema ainda não atua, tá? Não é o foco do sistema CropWise Balance. Gisele, tem outra coisa também importante que eu li, até vencimento de produtos. O produtor ele costuma perder produtos vencidos ou por vencer, assim, nesse caso. Foi um problema que vocês encontraram para trazer essa solução? José, é mais comum do que a gente imagina, tá? E ali é um grande vilão também da rentabilidade do agricultor. É justamente a gestão do estoque dele. Então, com uma ferramenta digital, o produtor começa a ter visibilidade do que ele tem no estoque dele. Para, ao invés dele fazer uma compra emergencial, que ali ele perde mais uma vez, porque se por um acaso ele tem um produto no estoque, não tem visibilidade que ele tem aquele produto, diagnosticou a praga em campo e precisa urgentemente fazer uma aplicação, qual que é a ordem natural, o comportamento natural? Ele sai correndo às pressas para fazer uma compra e muitas das vezes essa compra em cima da hora vem com preço inflacionado. Então ele perde duas vezes, ele perde porque ele comprou sem necessidade e compra num preço que não é o preço ideal. Então isso é muito comum de acontecer, sim, do agricultor, por não ter a visibilidade do estoque dele, ele fazer compras inadequadas. Diante disso, o produto fica no estoque e acaba vencendo. E aí vem outras complicações, né? Pode receber multa, inclusive, por ter produtos vencidos, e o principal perdeu ali, né? Ali foi embora dinheiro. A rentabilidade ali
corre pelos dedos, né? Para a gente entender melhor como é que funciona esse controle, a gente vai para o site da Cropwise, que está dentro, né, uma aba aí da Cropwise dentro do site da Syngenta Digital. Quem quiser acessar, entra lá no syngentadigital.ag, e aí a gente vai navegar por ele agora. O Paulo vai colocar na tela. Olha aí, ó. Como é que, para a gente entender melhor como é que funciona essa gestão. O aplicativo ele promete entregar, Gisele, dessa maneira, então, custo total por categoria, porcentagem, isso que o produtor pode esperar, uma gestão, para gestão, né, para descomplicar tudo. Eu vejo assim, muita facilidade, né, porque antigamente eu mesmo, para o meu trabalho, uma coisa ou outra que eu preciso, eu crio a minha tabelinha do Excel, que ela já está bem ultrapassada, né? E aqui vocês estão prometendo entregar algo com muita qualidade, né? É isso aí. Com muita simplicidade, Jossá, a gente entrega as informações na palma da mão do agricultor. Então, como eu disse, as informações elas são fáceis de serem imputadas. Diante disso, a gente consegue ter informação de qualidade de uma forma muito rápida em tempo real, onde a gente consegue visualizar custo por variedade, custo por talhão, por fazenda, né, por safra. E o que tem de melhor nisso? A gente começa a dar mais visibilidade e poder para o agricultor tomar melhores decisões para se planejar cada vez melhor para as próximas safras. Interessante. Muito tá? bom, Sobiano. Tanto web quanto web. Pelo celular, o produtor consegue acessar as informações. Você tinha falado também que algum produtor deixa produtos vencidos, né? Isso aí, mais no meu entender e na prática, é em virtude de que o produtor faz um pacote lá no começo da safra e ele leva tudo aquilo para casa, nem sabe se vai haver necessidade de passar tudo aquilo ou não, né? Agora, esse programa de vocês eu achei muito espetacular, porque não só o produtor, mas muita gente tem muita preguiça de digitar. Então, ele iria funcionar simplesmente, eu estou passando, na prática, estou passando lá no meio da lavoura, num talhão em que lá está, vamos dizer, um ataque de lagarta maior, ou alguma coisa aconteceu de anormal. Simplesmente eu comunico aquilo que está acontecendo e vocês iriam nos dar a resposta para o produtor? É isso aí, olha só. Aí, Bianco, você entrou até em uma outra solução da nossa plataforma, tá? Então, o benefício do Cropwise Balance está inserido dentro da nossa plataforma Cropwise é justamente esse. Existe a possibilidade do agricultor, ou do pragueiro, ou do consultor estar em campo, diagnosticou uma praga, viu uma pressão, ele faz o uso de um sistema nosso que é chamado de Protector, é a parte de monitoramento de pragas, onde ele consegue offline imputar as informações da praga e fazer uma prescrição. Existe essa possibilidade. Ou diagnosticou a praga e imediatamente já faz a comunicação com, né, o time ali de aplicação para que o time realize a aplicação. Mas isso tudo de forma mobile, offline, trazendo a melhor experiência e não mudando a rotina do agricultor. Isso que é o maior benefício aí das soluções Cropwise. A gente não quer mudar a rotina, a gente quer fazer com que, entendendo a rotina, inserir a tecnologia na rotina do agricultor. Está fazendo alguma coisa ali, pode pegar só o celular enquanto está fazendo e já vai estar alimentando, né, o software. Isso aí. Pode também já bater uma foto de determinada planta que tenha lá, ou se é percevejo, ou o que quer que seja, bate uma foto também, a foto também corresponde ao áudio? A foto não. Hoje existe a possibilidade, pelo nosso aplicativo de monitoramento de pragas, o produtor está em campo, né, ou quem estiver ali, o consultor ou o pragueiro, pode tirar foto para inserir no relatório, né, imputa as informações do que ele diagnosticou. O aplicativo, inclusive, traz algumas imagens para ajudar aquela pessoa que está em campo a diagnosticar a praga, tá? Seja daninha, a praga que for, tá? A gente ajuda nesse diagnóstico, mas o produtor imputa essa informação no aplicativo.
e aí, diante disso, já submete e a gente consegue, com base nas orientações, né, da prescrição ali do produtor, o operador consegue receber no celular dele o que ele precisa aplicar. Isso de uma forma totalmente integrada, que é um desafio muito grande do agricultor. Às vezes ele contrata vários sistemas e os sistemas não se conversam, não é? E essa plataforma CropWise, né, esse nome CropWise Balance, é uma plataforma integradora. Então, a gente integra todas as informações em um único local, trazendo mais facilidade, né? E o produtor que está nos assistindo ficou interessado, como ele deve fazer? Dois caminhos. O primeiro é o site, tá? O site, existe a possibilidade tem aí um Fale Conosco, e o nosso time vai direcionar para a sua região os especialistas. Hoje a gente tem vários RTVs espalhados pelo Brasil, temos time regionalizado. E um outro caminho também é o RTV da Syngenta ou distribuidor Syngenta. Qualquer profissional da Syngenta que estiver ali mais próximo de você pode pedir o contato que a gente imediatamente vai te atender e entender sua demanda para saber o que do nosso portfólio vai estar mais aderente à sua necessidade. E aí começar a fazer a transformação digital aí na sua fazenda. Com promessas aí de economizar, né? Pelo menos dá para economizar 20% aí, né? Aí podendo chegar até 30%. Se agir bem, se fizer tudo direitinho, dá para economizar, né? Gisele, obrigado, viu? Ela que é head comercial da Syngenta Digital, participando conosco para falar sobre inteligência artificial, que todo mundo fala sobre isso, mas por enquanto, Gisele, tem informações que elas não estão tangíveis, né? A gente ouve um falar outro, mas como que está acontecendo essa revolução da inteligência artificial? E agora está se tornando mais palpável, vendo esses aplicativos, essas alternativas para facilitar a vida do produtor rural e, claro, gerar economia, uma melhor gestão. Gisele, obrigado. Seu Bianco, também quero agradecer. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, Gisele, pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Até uma próxima. Valeu. Até. Deus abençoe. Tchau. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, seu Bianco. Na verdade, a gente vai fazer um intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai falar sobre China e Estados Unidos, que estão retomando aí as negociações. Será que vem aí um acordo entre os dois países? Por enquanto, a guerra comercial entre os dois está beneficiando o Brasil, porque a China está comprando a soja brasileira. Mas e agora? Será que isso pode ser uma ameaça para o Brasil? Que a gente estava conquistando aí, né, esse território. E agora? Quem é que vai virar? A gente fala sobre isso já já. O nosso intervalo, você sabe, é rápido. A gente já volta. O Agrodebate está de volta nessa segunda-feira, dia 15. E agora, nesse último assunto, né, nesse último bloco do programa, esse acordo Mercosul, União Europeia, vindo enfrentando aí dificuldades. Não, Paulo, desculpa, começa de novo que eu errei. Eu abri outro negócio aqui. Agrodebate dessa segunda-feira, dia 15, está de volta, metade do mês, e o final do ano já está quase bem aí também. Vamos falar sobre China e Estados Unidos, que estão retomando negociações. Ontem aconteceu um primeiro encontro, né, entre representantes aí dos dois países, que estão se encontrando, inclusive, lá na cidade de Madrid, na Espanha, né, e buscam entendimento aí entre os dois países por conta dessas tensões comerciais que envolvem o TikTok, que é um aplicativo chinês, né, e que tem dado dor de cabeça para os americanos, e também, claro, esse tarifaço aí que balançou bastante a relação entre os dois países, e que isso é o nosso principal foco da conversa.
já que a China tem direcionado as compras, a gente já mencionou, né, em outros programas por aqui, que inclusive num momento como esse, em outras safras, que é do produtor rural americano aí, se encaminhando, né, para a próxima safra aí, já ter vendido e ter garantido algumas vendas para a China, até agora não. A China está escolhendo o Brasil. E aí, tem produtor rural americano achando isso ruim, né? O brasileiro está achando é bom. Mas agora, hoje, inclusive, aconteceu o segundo dia de encontro aí entre os representantes. E aí eu quero perguntar para o seu Bianco, chamando ele aqui de volta, seu Bianco, tem o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, lá representando o país americano, e o vice-primeiro-ministro chinês também, né, que ontem se reuniram, falaram sobre TikTok, hoje falaram sobre tarifas aí, né? Como que a gente deve olhar essa busca por um acordo entre os dois? A gente estava feliz, né, que eles estavam em uma desavença. Agora, vendo uma notícia de uma possibilidade de negociações, deixa o produtor brasileiro em que pé, seu Bianco? Jossan, eu estou até rindo aqui porque nós, produtores rurais, falando aí em inteligência artificial, falando em TikTok. Rapaz, o trem tá meio diferente. Mas vai lá. Desculpa aí. A briga, principalmente dos Estados Unidos, é por causa desse aplicativo TikTok, que os Estados Unidos acham assim que vai interferir muito no conhecimento de tudo que os Estados Unidos têm. Então, mas essa é uma briga. Agora vamos para o lado comercial. Estados Unidos e China viram que a briga do tarifaço não serve para ninguém, é ruim para os dois, então eles estão querendo chegar num acordo. Foi bom para o Brasil, até a briga do tarifaço da soja, a briga inicial, Estados Unidos entre eles, foi bom, porque o Brasil vendeu muito soja para a China, os Estados Unidos não venderam, a China não comprou nem um grão dos Estados Unidos nesses últimos meses, que é época de colheita dos Estados Unidos, então isso fez com que o Brasil vendesse mais. Porém, não mudou muito de preço para o produtor rural brasileiro. Aumentou um pouquinho por causa que os embarques foram mais rápidos, então o prêmio foi um pouquinho melhor. Porém, a Bolsa de Chicago manteve-se lá num dos preços mais baixos dos últimos anos. Então, não teve lá grandes vantagens para o Brasil. Mas sempre é bom que a gente tenha para onde vender. E Estados Unidos e China estão vendo que a competição comercial no mundo, ela é boa para os dois lados. Você tem que competir, você tem que ter qualidade naquilo que você produz, você tem que ter cada vez mais o foco de você produzir mais e melhor. Dessa maneira, cada um dos países vende o que vende um para o outro? Aquilo que você tem de excedente. Então, os países estão vendo isso, que essa briga não vai levar a nada. Esperamos que nós, brasileiros, também possamos estancar com todo esse problema de tarifaço e que nós voltamos a falar em produção brasileira, chuvas regulares, esquecer. E vamos, teoricamente, esquecer tarifaço, abandonar esse negócio de tarifaço, que isso é só prejuízo para todos os países. Tem produtor americano também, né, reivindicando, pedindo para Donald Trump para parar com isso, porque eu acho que boa parte dos Estados Unidos percebeu que para eles não é um bom negócio, não estão sendo muito bem vistos. Mas para o Trump eu acho que ele não está querendo dar o braço a torcer, né? Inclusive já tem algumas medidas aí que já estão sendo feitas. A Casa Branca na semana passada inclusive tirou as tarifas de 10% em cima da laranja, né? Isso porque viu que, enfim, não era um benefício para eles. Então é uma questão de tempo também para que esse tarifaço cesse, ou qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acredito que logo, logo vai cessar. O Trump é um presidente muito rígido, porém ele está vendo que desde o começo o tarifaço foi prejudicial a ele também, a pessoas dos Estados Unidos, a produtores rurais dos Estados Unidos, que muitos foram companheiros, a maioria dos produtores foram companheiros e parceiros de política dele. Então isso não leva a nada, e mesmo que alguém ganhe dinheiro, certo, com um tarifaço, mas que 100 pessoas ganhem dinheiro, mas que uma simplesmente vá à falência, isso é prejuízo, não é bom para essa, principalmente para essa. Nunca é bom que vá à falência ninguém. Então, vamos continuar naquele sistema antigo. Os Estados Unidos querem proteger um pouco mais a América, porque eles estão perdendo muito no comércio deles. Eles têm o direito de proteger, mas não nessa quantidade, nesses limites de tarifaço que eles fizeram. Isso é muito abuso de poder. Então, esperamos que com essas conversações entre China e Estados Unidos, o Brasil também aprenda e que siga o mesmo caminho da diplomacia para ver se a gente consegue consertar e que não tenhamos mais tarifaço de nenhuma parte. Só no mês de agosto, a China importou mais de 12 milhões de toneladas de soja, e o Brasil foi o principal fornecedor, inclusive. E dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontam que, nesse mês de agosto, 85% de toda a soja brasileira foi lá para a China. E o site O Agroestadão diz que 3 em cada 4 navios brasileiros com soja foram para a China. Interessante. Brasil aí de olho. Seu Bianco, o tempo de hoje acabou. Obrigado pela sua participação. Amanhã tem uma conversa muito interessante. A gente vai falar sobre o primeiro encontro de prefeitos do agro, que aconteceu na sexta-feira. E a gente vai conversar com o prefeito de Itapurá, Álvaro Galvão. Vai falar como é que foi essa reunião e eu tenho já umas perguntas aqui para fazer. Opa, que bom falar disso. Eu já vi, foi sexta-feira, eu acho, essa reunião, né? Que bom. Reuniram-se todos os prefeitos da região, do agro. Isso é espetacular para se discutir vantagens e desvantagens do agro. Muito obrigado pela companhia e obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Valeu, um abraço, até amanhã. A você, telespectador, obrigado pela sua participação, também sua companhia. Amanhã a gente volta com mais. Boa noite, até lá.